Você está ouvindo Sala dos Professores, o podcast do professor vereador Toninho Vespoli. Olá, vamos fazer um bate-papo sobre educação. Esse é o primeiro onde a gente vai estar conversando isso com os membros aqui da Caravana de Educação. Nesse episódio vamos conversar com a Vivian, mais conhecida carinhosamente como Vivi. Conheci ela em uma discussão de GEIF lá no Alexandre de Gusmão, que nós discutimos a questão de educação. E, Vivi, e aí, dá um toque para a galera aí. Oi, Toninho. Obrigada por essa oportunidade de poder dar voz para a nossa categoria da rede municipal nesse momento, de explicar um pouco do que tem acontecido na rotina dos trabalhadores gestores de escola da rede municipal de ensino nesse final de ano. Hoje nós vamos abordar o tema do impacto dos servidores da educação na educação. Ou seja, né, as suas condições de trabalho, se tem um servidor ou não tem suficiente, várias questões. Então, Vivi, a gente que vem visitando aí bastante unidades escolares, né? Chegamos aqui no final do ano. Como que você está sentindo aí os servidores de educação? Um grande problema que a gente encontra é a questão de falta de recursos humanos. Por exemplo, a falta de professores é uma realidade na rede. Quando é exposto de que existe uma falta de professores e que, de repente, uma possibilidade de pensar que são folgados por serem funcionários públicos, o que a gente precisa entender é o que a gente tem de mecanismo dentro da rede em relação a faltas. Além do número de licenças médicas, que é altíssimo devido às condições de trabalho, a gente também tem a questão, por exemplo, das faltas abonadas, que para a sociedade ficam postas como um benefício, uma folga dos trabalhadores, mas na verdade, em legislação, elas funcionam assim. O trabalhador tem um motivo de força maior ou uma moléstia naquele dia, e no dia seguinte ele solicita esse abono de falta para a chefia dele. E essa falta só pode ser abonada caso não tenha tido um prejuízo no atendimento das crianças. Agora entenda qual é a dificuldade do diretor. Pense numa situação, por exemplo, de um trabalhador que ficou com conjuntivite numa sexta e foi ao médico após o período dele de trabalho, depois da 1 da tarde. E o médico deu um atestado de 3 dias. Não vale a pena para esse trabalhador utilizar uma licença médica numa coisa que ele vai utilizar só o final de semana e a sexta que ele trabalhou. Então ele acaba solicitando um abono daquele período de trabalho, por exemplo, o período da tarde, na segunda-feira, que é o dia subsequente. Imaginem o trabalhador ter esse dia negado porque a chefia entendeu que teve o prejuízo e a chefia precisa cumprir a legislação. E por que é que é uma grande dificuldade? Porque a gente não tem professor para substituir o colega. Na rede, a gente teve uma reestruturação há pouco tempo e, em alguns casos, reduziu pela metade o número de professores substitutos. Então, é um problema muito sério que agrava as relações humanas e também as condições de atendimento e qualidade com que as crianças merecem ser atendidas e que a gente preza o tempo inteiro para que isso aconteça nas unidades escolares. Além da questão dos professores, como você bem lembrou, a gente tem, por exemplo, uma problemática grande na rede, que é que o quadro de apoio, então os nossos ATEs e agentes escolares, não existe substituição. Então, por exemplo, se um ATE ele está em readaptação funcional temporária, a gente não tem ninguém para colocar no lugar desse trabalhador. O agente escolar, que não tem concurso desde 2002, muitas vezes também já está com outras dificuldades, questões físicas, e está lá em readaptação funcional. A gente não tem esse trabalhador para colocar no lugar, não existe essa reposição, porque ele continua ocupando a vaga e tem que ocupar, mas a gente não tem alguém que substitua para conseguir fazer a função que, neste momento, ele não consegue fazer. E esse momento, às vezes, é 6 meses, 2 anos. A outra dificuldade que a gente tem encontrado é a reestruturação no número de trabalhadores nas equipes de limpeza das escolas. Essa reestruturação, a gente tem, em alguns casos, quem tinha 9, 10 trabalhadores estão reduzindo para 3. No caso dos CELs, tem CELs que tinham 64 e passaram para 25, 26 trabalhadores para fazerem a mesma função. Então, isso passa muito por um processo de superexploração do trabalhador que está com a gente no dia a dia, a questão da precarização, porque são terceirizados,
e que tem que dar conta, e na realidade não conseguem dar conta, porque são seres humanos, de um trabalho que a gente deveria oferecer com qualidade e excelência, porque a gente mexe também com vidas e com a saúde dos nossos estudantes e trabalhadores da rede. Então, Vivi, agora que eu acho que deu um maior entendimento para as pessoas que estão escutando a gente, né? Agora, assim, como que o mandato, né? Ou eu, pessoalmente, enquanto vereador, a gente pode estar ajudando, né? Somando cada vez mais forças para a gente tentar mudar esse quadro estabelecido que está aí. Para a gente seria muito importante essa representatividade, Toninho, da gente saber que não está sozinho, porque nas escolas, chega essa época de final de ano, a gente sente que está em sofrimento, porque parece que o gestor é uma pessoa que está com o chicote na mão para penalizar e dizer não ao outro por falta de estrutura, por falta de recursos humanos que vão além do que a gente pode fazer, mas a gente precisa de alguém que dê voz a gente, que leve o nosso olhar, as nossas angústias, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, tanto em conversas com a chefia, como nos órgãos deliberativos, pensando na SME, ou de conversa direta com quem a gente não tem, com o prefeito, sei lá quem você pode fazer, porque a gente fica muito angustiado mesmo, sem saber a quem recorrer. E além disso, essas ações que você já tem mostrado para a gente, com projetos de lei, com escuta, com visitas nas escolas, porque muitas vezes o que a gente quer mesmo é saber que não está sozinho. Bom, Vivi, obrigado pelo bate-papo, né? Toninho, eu que agradeço essa oportunidade, espero que tenha trazido um pouquinho à luz de algumas das nossas dificuldades no dia a dia nas escolas. Né? Eu espero que as pessoas tenham gostado, a gente tenha colaborado na reflexão para as pessoas que estão escutando a gente aí, né, nessa sala de professores. E você também, né, dê sua opinião, entre em contato com a gente, porque você acha que o formato poderia ser diferente. Nós estamos aqui aberto, aqui é a sala dos professores, e na sala dos professores cabe todo o diálogo, todo o debate. Então é isso daí, a sala dos professores é para que a gente reforce uma educação pública gratuita de qualidade e laica. Vamos na luta. Espero aí você no WhatsApp ou nas redes sociais, tá dando sua opinião pra gente.